Olá, alunos, sexto ano, Escola Clotildes, da Vila Cabaceira, tudo bem com vocês? Sou o Mixon, professor de Educação Física para mais uma aula. A aula de hoje a gente vem com um tema diferente. A gente entra aqui, a gente vai falar nesse mês de abril sobre jogos e brincadeiras. É, um conteúdo para quem gosta um pouco mais divertido, para quem não gostava da dança, a gente finalizou no mês passado para a nossa avaliação, certo? Em relação à avaliação, não se preocupem, porque era de marcar e aqueles que tiveram problemas com o aplicativo, não se preocupem, porque eu vou estar dando uma corrigida, ainda estou corrigindo ainda para repassar para vocês, para concluir aí as notas de forma parcial, mas ainda temos mais uma avaliação até o fechamento do bimestre. Então, vamos continuar com a dedicação e entregando as atividades de fixação, para quando a gente chegar na nossa próxima avaliação, a gente conseguir resultados, para quem tirou uma nota um pouco mais baixa, conseguir resultados melhores, para que ninguém fique na recuperação bimestral, certo? Então vamos lá, pessoal. Começando um novo conteúdo, jogos e brincadeiras. É um conteúdo um pouco mais divertido, onde a gente vai comentar desde a origem dos jogos, aqueles jogos mais praticados, desde de vocês até os pais de vocês, avós de vocês. A gente vai fazer uma relação bem histórica em relação aos jogos e brincadeiras, certo? A gente começa falando sobre o que é jogos, né? Jogos é toda e qualquer atividade em que exista a figura de um jogador. Então a gente precisa de os jogos a gente não joga sozinho, principalmente jogo de rua, né? Quando a gente vai fazer algum jogo, criar algum jogo, a gente nunca joga sozinho. A gente precisa de ter mais alguém para praticar. Então, precisa ter jogadores. Regras não precisa ser regras complexas, pode ser regras mais simples e que facilita essa jogabilidade e que o principal seja divertido, né? Então, o jogo tem essa principal característica, a diversão, um entretenimento. Então tem que ter ali uma interatividade em relação ao jogo, regras bem simples para que o jogo tenha fluidez e para que aconteça o jogo da melhor maneira possível, principalmente jogos de rua. Coloquei como exemplo a bolinha de gude, né, que muitos meninos jogam. Regras simples de interatividade, onde vários jogadores jogam. É lógico que hoje, no nosso tempo, na pandemia que a gente vive hoje, é difícil a gente ter uma reunião como essa que está aparecendo na figura, né? Nossos amigos comparecerem para a gente poder jogar um jogo de bolinha de gude. Mas, se Deus quiser, isso vai passar e a gente vai conseguir reunir os amigos de volta para a gente poder, para vocês poderem jogar e brincar e se divertir. Mas, já que a gente não pode se reunir com outras pessoas, fica a dica aí para vocês brincarem com seus irmãos, com seus primos e tudo mais em casa. É uma reunião em família, já fica mais tranquilo de vocês reativar essa ideia de jogo, tá certo? O termo jogo no latim vem de jocos, que significa brincadeira e divertimento. Um jogo sem brincadeira e sem divertimento, sem alegria, não é um jogo. Então, só ressaltando, o jogo, principalmente de rua, quando você vai brincar você brincava com seus colegas hoje, você está em casa, e você precisa se divertir, sempre regras simples que facilite a jogabilidade, a brincadeira e a diversão, certo? Nunca perder a diversão dentro do jogo, tá ok? Características básicas do jogo, a gente já comentou, né? Diversão, interatividade acima de tudo. O jogo precisa ter alegria, diversão, interatividade, mas ele precisa ter mais alguns elementos: ter vitória, derrota ou empate. Então, dentro da regra, essa regrinha simples, precisa ter condições e objetivos bem claros. Alguém precisa perder, outro precisa ganhar ou ter um empate para ter mais interatividade, mais emoção na brincadeira, né? Possuir a presença de mais de um jogador, né? Então você joga sempre com alguém, você nunca joga sozinho, tá certo? Então precisa ter um pouco mais de elementos, e aí a gente já inclui mais, além da diversão e da interatividade, precisa ter condições e objetivos claros.
Você não vai participar de um jogo ou de uma brincadeira sem ter um elemento ali, um objetivo onde você possa concluir, né? Então, precisa ter essa questão da vitória, derrota, o empate. Lógico, isso sem destruir a ideia do jogo, que é sempre a diversão e a interatividade, você ter aquela diversão com seus amigos, certo? Jogos populares. O que são jogos populares, na verdade? Jogos populares são aqueles jogos conhecidos como jogos de rua, em que seus elementos podem ser alterados, decididos pelos próprios jogadores. Ou seja, as regras podem ser alteradas de acordo com uma ideia de cada jogador. Então, por exemplo, vocês estão brincando um jogo na rua de vocês. Ou seja, hoje a gente já não vive esse período, né? A gente precisa estar isolado, né? Mas quando estávamos livres para brincar na rua. Você joga na rua. Se o seu jogo não tem uma diversão, não tem uma interatividade, não está muito legal, a ideia é que vocês se reúnam e modifiquem as regras desse jogo. Para quê? Para ter mais diversão e mais interatividade, certo? Então, mais flexibilidade nas regras e sem exigir recursos mais sofisticados. Como é uma brincadeira de rua, isso precisa ser bem livre, bem tranquilo ali, sem com aquilo que a gente tem de condições para poder brincar, certo? Pois a sua origem está na cultura popular. Então, nada de coisas sofisticadas dentro de um jogo de rua. O jogo popular é um jogo onde a gente aproveita tudo que a gente tem disponível para poder jogar de mais simples para que fique mais legal o jogo, certo? Então, jogos populares pode ser mais conhecido como aqueles jogos antigos, jogos que os pais de vocês, os avós, brincavam na rua. E aí são aqueles jogos que são bem simples de ser jogados, mas que tem muita diversão e que tem principalmente objetivos, né? A gente coloquei um exemplo aqui, vocês gostam de chamar de pau na lata, né? Os quatro menininhos aqui, as quatro crianças brincando de pau na lata. É uma brincadeira bem conhecida pelos pais de vocês e avós de vocês também, e se brincava com elementos bem simples. Os meninos estão com paus à mão e as garrafinhas de refrigerante básica e uma bolinha feita ali de saco plástico ou uma bola é, simples para que seja jogada e que derrube as latas, no caso as garrafas aqui. Então percebe-se que são jogo bem simples com regras básicas que aumenta a interatividade, a diversão, tem um objetivo que é de vitória, né? A gente tem que vencer nossos colegas, nossos oponentes. Então tem os objetivos. Jogo popular é um jogo bem antigo, tá certo? A história dos jogos populares, a maioria dos jogos populares tiveram sua origem ainda na antiguidade, egípcia, Grécia e Roma. Ou seja, lá na Idade Média, bem longe, século aí 6, 7, 8, mais ou menos aí, bem antes de Cristo. E aí você me pergunta, mas professor, esses jogos muito antigos, o senhor comentou aí século 6, 7, 8, 10, na Idade Média, bem antes de Cristo, 2000 anos antes de Cristo. Existe ainda algum jogo dessa época? Existe sim, algum jogo que veio dessa época, porém com ideias bem atualizadas e ao longo do passar dos anos e dos séculos, aqueles jogos, aquelas brincadeiras que eram praticadas na época veio tendo as modificações lógicas para que fossem praticados hoje em dia. Então tudo passou por um processo de atualidade. Pique-esconde, né, é uma esconde-esconde no caso, é uma brincadeira que é bem originária desse período da Idade Média, que veio passando por alterações até ser a brincadeira que vocês brincam hoje. Então, vem desde dessa época, né, as pessoas usavam, não só as crianças brincavam, mas os adultos também faziam esses tipos de brincadeiras para passar o tempo, para se distrair, para estar junto com os amigos e com os colegas. Então vem desde essa época aí, faz muito tempo que tem jogos aí populares, né? Às vezes a gente pensa que jogar um jogo, eu estou aqui brincando de esconde-esconde. Pensa que é bem atual, mas não, vem desde a Idade Média. O pique-esconde, salve bandeira, também é um jogo bem antigo, bem da época também, que vem passando por alterações até chegar no que a gente conhece hoje. Então são dois exemplos de jogos aí, tem vários e vários jogos, mas são dois exemplos de jogos que vêm
aí desde os dos antepassados, né? Há mais de 4.000 anos atrás, né? A gente vive 2.000 anos depois de Cristo, né? Com Cristo e depois de Cristo. Então, tem muitos jogos que são há dois, que datam aí quase 2.000 anos antes de Cristo, né? Então, jogos bem antigos, por sinal. E o que é brincadeira? Então, a gente chegou aqui no que é brincadeira. Brincadeira, segundo o dicionário, é a ação de brincar, se divertir, se entreter e se distrair. Geralmente são jogos livres que têm a finalidade de encenar ou utilizar objetos lúdicos, ou seja, usar da imaginação para poder brincar, né? A principal diferença entre brincadeira para as outras atividades diárias é é a sua naturalidade em relação à diversão, ou seja, o uso da criatividade é muito importante em relação às brincadeiras, né? É bem, pessoal, brincadeira e jogo são basicamente a mesma coisa, né? Se usa a criatividade, regras simples, e aí criatividade, diversão, se usa a imaginação para poder brincar, e são brincadeiras que vêm de forma natural, né? Então, complementando isso que eu estou falando sobre jogos e brincadeiras, os jogos e as brincadeiras são fontes de felicidade e prazer, que se fundamentam no exercício da liberdade, e por isso representam a conquista de quem pode sonhar, sentir, decidir, arquitetar, aventurar, agir com energia para superar os desafios da brincadeira, recriando o tempo, o lugar e os objetivos. Ou seja, ao brincar, ao participar de um jogo, ao participar de uma brincadeira, você, além do ato de se divertir, você também está ali trabalhando a sua criatividade, o seu se entregando para a brincadeira, sentindo a brincadeira, usando o poder de decidir para conquistar uma vitória, fazer com que o seu adversário perca, né? Ou atingir um empate para você não sair derrotado. E com isso você utiliza da criatividade. Para quê? Para que você planeje estratégias e se aventure na brincadeira para que possam trazer decisões importantes para que você conquiste a vitória, né? Lógico, pensando nisso, a gente sabe que essa ideia de vitória dentro de uma brincadeira, o que vale mais é se divertir. A vitória faz parte do jogo. Tudo bem, vitória e derrota faz parte do jogo. Mas o que a gente tem que visar sempre é a questão de se divertir e nunca magoar quem está participando desse jogo ou dessa brincadeira conosco, certo? As brincadeiras, as zoações fazem parte, fazem, mas sempre tem que existir ali dentro das brincadeiras dos jogos, sempre tem que existir o respeito para com o outro. Então, quando vocês forem retomar as atividades, se Deus quiser, a gente vai voltar, e vocês voltar à nossa vida normal, e vocês reencontrarem os amigos, quando se pensar em brincar, em se divertir, acima de tudo, além da vitória, existe o respeito e a consideração para aquela pessoa que está brincando conosco. Então, nunca desrespeitar os nossos colegas acima de tudo, para que a gente tenha, acima da brincadeira, sempre a nossa amizade intacta, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Em cima disso, eu comentei sobre jogos, sobre brincadeira, a relação que tem entre o jogo e a brincadeira, essa questão do se divertir, do lúdico, do brincar, da criatividade, do poder de decisão. Numa brincadeira, você tem um poder de decisão que pode te levar ao seu objetivo maior, que é a vitória. Então, em cima disso, eu peço para que vocês façam uma pesquisa. E essa pesquisa, eu quero que vocês vá lá no seu pai, na sua mãe, e pergunte para eles quais eram 5 brincadeiras que eles brincavam na infância. Pode ser brincadeiras, vocês vão ver que tem brincadeiras que vocês até brincaram também. Aí você vai falar assim: nossa, minha mãe já brincava disso, meu pai já brincava disso, brincadeiras que eu brinco hoje, né? Meu avô, minha avó, minha bisavó brincava disso, brincadeiras que eu brinco hoje, né? Então, essa pesquisa vai fazer com que vocês pensem que a vida vai passando, mas as brincadeiras não mudam, as brincadeiras são sempre as mesmas. Então, quero que vocês pesquisem aí 5 brincadeiras que seus pais ou seus avós brincavam aí quando eram crianças. Pessoal, eu, na aula de hoje eu não vou lançar link de frequência e nem aquele link tradicional que a gente sempre coloca para entrega de atividades, tá certo?
A frequência vai valer a partir da entrega da tua atividade. Então, se você entregou a atividade, vai valer a frequência. Se você, por acaso, costuma só colocar lá como devolvido e não postar a tua atividade, você coloca no caderno, coloca lá pesquisa, anota esse enunciado aqui, pesquisa 5 atividades ou jogos que seus pais ou avós brincavam na infância, você coloca no caderno e coloca as 5 brincadeiras, certo? Se você puder descrever essas atividades para que eu possa entendê-las, você pode descrever lá. Mas se não, coloca só as 5 atividades, as 5 brincadeiras, porque na próxima aula eu vou falar sobre algumas, e aí vai ser interessante que eu tenha essas brincadeiras descritas para mim. Você coloca lá, por exemplo, tem uma menina aqui pulando elástico. Pular elástico. Aí você descreve. Pular elástico, se inicia a brincadeira lá do tornozelo, sobe o joelho e a pessoa tenta vencer. Pular o elástico até conseguir finalizar o objetivo. Se você não achar, se você não conseguir descrever de uma forma correta, coloca só o nome das brincadeiras, para mim já está ótimo. Porque semana que vem eu vou comentar sobre 10 brincadeiras que tanto eu como os pais de vocês, os avós, a gente brincava na nossa infância, tá bom? Mas a princípio eu quero 5 brincadeiras apenas. Você vai colocar no caderno, tirar foto e anexar lá no Google Sala de Aula. Vai valer como a tua frequência, é isso. Então, se você entregou a atividade, você tem a frequência. Se você não entregou a atividade, você não tem frequência e não tem participação na aula, tá bom? Não vou lançar links dessa vez, nem link de atividade, nem link da frequência. Você vai fazer no caderno, tirar a foto e postar lá no Google Sala de Aula, vai valer a tua frequência, tá ok, sexto ano? No mais, agradeço pela aula de hoje, muitíssimo obrigado. Tenham um ótimo dia e aí qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tá certo? Atividade de hoje, apenas coloque 5 atividades que seus pais ou seus avós brincavam na infância, tá ok? Muito obrigado, um abraço a todos vocês e até a próxima aula. Valeu, pessoal, até mais. Tchau, tchau.